bom dia Brasil. Hoje 13 de janeiro, né? Hoje 13 de janeiro de 2025, né? Trazemos aí este tema, este assunto celestial, bíblico ou espiritual, no que diz respeito ao selo do Deus vivo sendo portado por um anjo do Senhor, né? Por este servo do Deus vivo em nossos dias, né? Esse tema ou assunto do selo do Deus vivo sendo portado por um servo de Deus em nossos dias, ele não é tratado, né, nas mídias ou nas redes sociais. Por quê? Porque o espírito de Satanás, o espírito da corrupção, né, diga-se, o espírito que ainda domina e controla a humanidade inteira é quem está no poder, né? E tem toda a autoridade através dos servos inúteis, através dos anjos caídos, né? Para continuar distorcendo e adulterando a palavra, a lei e o sábado da criação. Então, a partir deste dia, a partir do dia 13 de janeiro de 2025, né? O meu tema durante 42 luas novas, ou ainda 42 meses, né? Ou ainda 42 meses, vai ser esse. E qual é o tema? O tema de Apocalipse 7:2. Vou até colocar aqui agora para vocês verem, né? Porque eu coloquei aí, a priori, ou a princípio, eu coloquei a imagem, né, de um servo, de apenas um servo, um anjo, tendo o selo do Deus vivo para selar a igreja, o corpo de Cristo, ainda junto e misturado com o joio, né? Ainda junto e misturado com o joio. Então temos aí ao fundo, né, uma imagem de um mensageiro, de um anjo, um servo de Deus, carregando consigo mesmo o selo de Deus para selar os seus escolhidos. Ou seja, diferente de todas as religiões ou denominações religiosas que ainda professam a mentira e o engano, né? Porque tem religiões ou líderes religiosos que afirmam dizendo que o selo de Deus para uns é o Espírito Santo, para outro é o sábado na testa, né? Ou seja, diferente de toda essa mentira e o engano, né? Do espírito do diabo e de Satanás na vida de todos, o espírito do único Deus vivo sobre mim veio para ensinar o certo, o correto, né? Ou seja, conforme a palavra de Deus, né? Depois desta gravura, depois desta imagem de um servo, de um mensageiro, de um único mensageiro de Deus, tendo o selo do Deus vivo, agora nós vamos para a palavra de Deus para confirmar essa imagem, né? Essa figura de imagem de um servo, de um anjo, do único Deus vivo em nossos dias, portando o selo do Deus vivo para selar os seus escolhidos de toda a terra. Portanto, vamos à palavra do Senhor, né? Vamos à palavra do Senhor. Depois eu retorno, né? Então avisa, né? Vi outro anjo que subia do sol nascente, tendo o selo de Deus, né?
E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Né? Então, fazendo o certo do princípio, analisando as escrituras, olha só, vi outro anjo que subia do sol, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, né? Então, como podem vocês compactuar, né, com a grande mentira e o engano do próprio espírito do diabo e de Satanás através de líderes políticos e religiosos, né, por assim afirmarem que o selo de Deus é o Espírito Santo escrito na testa, ou ainda que o sábado é o selo de Deus escrito na testa, né? Será possível, e é possível, que o espírito de Satanás na vida de cada um os cegou, né? Que não sabem nem analisar a palavra do Senhor, porque está escrito: e vi um outro anjo do Senhor, um servo do Senhor nos últimos dias, portando consigo. Aí eu faço questão de retornar àquela outra imagem, né? Aquela outra imagem associada com a indivisível, a incorruptível, a imutável palavra do Senhor, né? Ou seja, essa palavra do Senhor, através de Apocalipse 7:2, né? 7:2, com essa imagem aqui, olha só, e vi um outro anjo, né? Então digamos que este outro anjo está com o selo de Deus para selar aos seus escolhidos de toda a terra. Aí eu pergunto, esse selo de Deus com o anjo, com o servo de Deus, né? Este selo de Deus com o anjo, com o servo de Deus em nossos dias, é o sábado, é o Espírito Santo, ou é a lei de Sião, a lei de Cristo, para selar os seus escolhidos de toda a terra? Até porque tem um versículo que diz, né? Sela, resguarda o testemunho, sela a lei. Essa ordenança é para quem? Essa ordenança de resguardar o testemunho ou ligar o testemunho do Antigo com o Novo Testamento é para o próprio Cristo. Este último Adão, Cristo é o último Adão, é o último profeta de Deus em nossos dias, portando a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, para selar os seus escolhidos de toda a terra. Mas toda a população brasileira e mundial permanece na mentira e no engano do próprio espírito de Satanás e do diabo, o pai da mentira, em sua vida. Porque não sabem que este anjo, este servo do Senhor, a saber, Cristo, o Filho do homem ressurreto, ele porta consigo mesmo, né? E consigo mesmo a lei do Pai, né? Por seu intermédio, para selar os seus escolhidos de toda a terra. Em resumo, no mínimo, a obediência é o selo, a obediência à lei de Deus sobre Cristo, por meio de Cristo. A obediência é o selo do Deus vivo escrito na fronte e na testa, né? Imagina você que tanto o trigo quanto o joio, ambos estão vazios do Espírito de Deus, mas todos mentem, né? Todos ensinam errado, né? Porque assim afirmam ser morada do Espírito Santo. Pois bem, se o Espírito Santo, né,
Se o Espírito Santo fosse o selo de Deus sendo portado e carregado por Cristo, né? Então essa grande mentira e o engano de todos vós já caiu por terra. Já caiu por terra. Por quê? Porque toda a igreja, o corpo de Cristo, todo o trigo, está vazio do Espírito de Deus. Ainda que este servo, né, através desta gravura, né, ou figura de imagem, ainda que este servo estivesse portando ou carregando o Espírito Santo, né, até então o selamento e o batismo, né, do Espírito Santo sobre Cristo, por meio de Cristo, a igreja de Cristo, todo mundo está vazio do Espírito Santo. Então não pode ser o Espírito Santo, né, o selo de Deus, sendo portado ou carregado, né, por este mensageiro de Deus em nossos dias. Todavia, o sábado da criação nunca foi selo de Deus escrito na testa. O sábado da criação é sinal de Deus, é sinal de Cristo no céu para marcar tempos e épocas. Por quê? Porque o calendário bíblico, né? O calendário bíblico é conforme o ciclo da lua, e a lua está no céu, no firmamento. Logo, o calendário bíblico, né? O sábado da criação nunca foi nem será o selo de Deus escrito na testa, né? Ou seja, nem o Pai, o Espírito Santo, sobre Cristo, por meio de Cristo, nem o Espírito Santo e nem o sábado da criação, né, acima no céu, porque o sábado da criação vai conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. O sábado da criação, diferente do falso sábado do calendário gregoriano e judaico, o falso sábado da criação, né, no céu ou no firmamento, porque o sábado da criação ele vai de um ciclo, né, ele vai de um ciclo ao outro ciclo da lua nova, né, do mês seguinte. Então está descartado, né, essa possibilidade do selo do Deus vivo ser o Espírito Santo, né, o Espírito Santo, ou o sábado da criação. Porque se o Espírito Santo fosse o selo do portado ou carregado por este servo ou anjo de Deus, conforme diz o Senhor, através de Apocalipse 7:2, né? Apocalipse 7:2 é bem claro, olha só, Apocalipse 7:2, né? Vi outro anjo, né, do Oriente, né, vindo do céu, né, tendo, ou seja, portando o selo de Deus, né, aos seus escolhidos de toda a terra. Porém, tem uma religião, uma seita religiosa demoníaca e maldita, que ela afirma que o selo de Deus escrito na testa é o sábado. Olha só quão grande mentira, né? Quão grande mentira. Porque tem um versículo, e vocês o conhecem muito bem, existe um versículo, né? Ué, acabou o sonido? Existe um versículo, né, que derruba ou destrói toda esta mentira e o engano, derruba e destrói toda a mentira e o engano,
né, do espírito do diabo através de líderes políticos e religiosos do Brasil e do mundo inteiro. Hã? Sim, com certeza. Porque se tivesse um outro, né? Se tivesse um outro, já teria acontecido o selamento. E esse batismo com o novo nome do Pai herdado a Cristo, este batismo, a igreja de Cristo, ao corpo de Cristo ainda no deserto, ainda não ocorreu. Até então, o corpo ou a igreja de Cristo no mundo inteiro, né? Até então, a igreja no mundo inteiro, essa igreja de Cristo está vazia. Está vazia de quê? Está vazia do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos últimos dias, né? O Espírito Santo nos últimos dias haveria de vir somente sobre Cristo, o Filho do homem ressurreto por Deus, a sua imagem e semelhança, né? E isso está em Êxodo 15, Êxodo 18, 15 e 18. Deus prometeu, Deus fez promessa fiel ao profeta Moisés, né? Lá no passado, para que se cumprisse em mim em nossos dias, porque ele haveria de levantar, né, um profeta à imagem e semelhança, em primeiro lugar, do próprio Criador, pelo Criador, né? Depois ele disse que haveria de levantar um irmão, né, dentre os filhos de Israel, né, semelhante a Moisés. Por quê? Porque Moisés foi o único que portou a lei dos 10 mandamentos, né? Moisés foi o único, né? Foi o único que portou a lei dos 10 mandamentos. Mas o Cristo do Senhor Jesus, para esse tempo ou época, haveria de portar a sua própria Torá, a Torá viva do Senhor, escrita por Deus no meu coração, ou ainda no coração de Cristo, para que através de Cristo, né, lembre-se, a Torá de Cristo, a lei de Sião, né, resguarda o testemunho, sela a lei de Sião por meio de Cristo e não por meio de Moisés. Por quê? Porque Moisés não portou o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo não estava na lei dos 10 mandamentos. O selo de Deus, com o novo nome do Pai, herdado a Cristo, está na Torá de Cristo Jesus Sião, na Torá de Sião. Lembre-se, a Torá de Sião substituiu a lei de Moisés. A Torá de Cristo, Sião, substituiu a Torá de Moisés. Lembre-se, a lei de Moisés não é a lei do Pai, não é a lei dos 10 mandamentos, né? A lei de Moisés, a lei judaica, a lei de Moisés foram os 613 mandamentos. Então, por essa razão é que a lei de Sião, a lei de Cristo, né? A Torá de Cristo, ela substituiu a Torá de Moisés. Assim como o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, né, substituiu o sacerdócio levita. Porém, todos vós, tanto o trigo quanto o joio, estão praticando e promovendo em sua vida, né, a Torá de Moisés. Estão praticando e promovendo em sua vida o sacerdócio levita. Esse sacerdócio levita, ele já foi revogado
ele já foi destituído para sempre da glória do Senhor, né? Então, conforme está escrito dizendo, através de Apocalipse, né? Apocalipse 7:2, vi outro anjo, outro servo de Deus. Por quê? Porque o servo de Deus no passado, aquele outro anjo do Senhor no passado, o profeta Moisés, conforme Deuteronômio 18, 15 e 18, né? Esse outro servo de Deus, esse outro anjo de Deus em nossos dias, né? A imagem e semelhança, em primeiro lugar, do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Depois, a imagem e semelhança de Moisés, né? De Moisés, porque da casa de Israel, no passado, eu sou da terra e da tribo de Naphtali. Então eu sei de onde vim, sei onde estou e sei para onde vou. Ao passo que todos vós permanecem perdidos, né? Perdidos por quê? Porque permanecem na transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Tá? Então, por essa razão, para que se cumpra toda a palavra de Deus, né, sobre mim, né, pelo próprio Espírito de Deus sobre mim em nossos dias, né, trago até vós, né, levo até vós a verdadeira revelação dos mistérios e segredos de Deus para esse tempo ou época. Portanto, a partir de hoje, né, esse tema ou assunto celestial, espiritual, né, será o principal tema e o assunto, né, destas lives, né, no que diz respeito ao selo do Deus vivo para selar, para batizar, para selar aos escolhidos de Deus sobre mim, né, ainda no Êxodo. Porque quem está no Êxodo não é Israel. Quem está no Êxodo não são os filhos de Israel. Quem está no Êxodo, ou ainda quem permanece disperso, junto e misturado com o joio, é o trigo. E o trigo é o corpo de Cristo. O trigo é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é quem está no Êxodo. E justamente porque houve uma troca da lei de Moisés para a lei de Cristo Sião. Houve uma troca da terra de Israel para a terra de Emanuel. Houve uma troca do sacerdócio levita para o sacerdócio eterno de Cristo, o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Houve uma troca de linguagem, houve uma troca de idioma, houve uma troca de língua. Porque não seria justo, né? Não seria justo haver uma troca de sacerdócio, como houve uma troca do sacerdócio levita para o sacerdócio eterno de Melquisedeque. Não seria justo haver uma troca da lei de Moisés, né? A Torá de Moisés, para a Torá de Cristo Sião, a lei de Sião. Não seria justo haver uma troca de território ou de terra, como houve uma troca da terra de Israel para a terra de Emanuel, e permanecer um antigo idioma já extinto. Tanto a terra de Israel, que foi trocada pela terra de Emanuel, tanto a lei ou a Torá de Moisés, que foi substituída pela lei, pela Torá de Cristo Sião, quanto o sacerdócio levita, que foi trocado, né? Que foi trocado
né, ou substituído pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Esse é o meu sacerdócio, né? Em verdade, o sacerdócio eterno de Cristo, o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, já existia bem antes do sacerdócio levita. O sacerdócio eterno, esse sacerdócio de Cristo, o sacerdócio do Deus vivo sobre mim por meu intermédio em nossos dias, né? O sacerdócio de Cristo, pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, ele é bem mais antigo do que o sacerdócio levita. Porém, para que o sacerdócio real fosse executado em nossos dias, né, se criou um sacerdócio temporal ou temporário, né, à sombra do antigo sacerdócio levita já revogado e destituído para sempre da glória de Deus. Permanece para todo sempre o sacerdócio real, o sacerdócio de Cristo, pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, que já existia. O sacerdócio real, o sacerdócio eterno de Cristo, pelo sacerdócio real de Melquisedeque, já existia bem antes do sacerdócio temporal ou temporário. Mais um motivo para que o sacerdócio levita tivesse sido revogado ou feito extinto para todo sempre. Então, quem pratica o sacerdócio levita permanece sobre maldição. Quem pratica os dízimos e as ofertas pela lei mosaica, pela lei de Moisés, né, e pelo sacerdócio levita, permanece na condição de amaldiçoado, de maldito, de condenado. Por quê? Porque esse sacerdócio levita se tornou maldito para todo sempre a partir do momento que ele foi revogado e destituído para sempre da glória de Deus. Logo, se o sacerdócio eterno de Cristo é o sacerdócio de Melquisedeque, e esse sacerdócio já existia muito antes, o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, esse sacerdócio de Cristo já existia muito antes do sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas. Então, para vocês, e toda a humanidade permanece praticando algo abominável, porque abominável se tornou a lei judaica de Moisés, abominável se tornou o sacerdócio levita. Por quê? Porque foi revogado. E foi revogado por quem? Pelo Senhor Jesus Cristo, quando este teve em carne e osso aqui na terra, né? Quando este veio para os seus. Olha só quem aparece aí. Obrigado. Mandando um coraçãozinho aí, cheio de coroa. Olha, eu já sei quem quer falar contigo, tá bom? Obrigado, um bom dia. E aí, cadê o nosso amigo? O cão de... Não, cão de lata não. O amigo da... Ixi, gato de rua, né? Ou é gato de lata, uma coisa assim. Tudo bem contigo, querida? Pois é, eu tenho visto teus posts, tá? Mas, por favor, me deixa levar a mensagem, né? Obrigado, muito obrigado, tá bom? Não precisava, só a tua presença já é o suficiente, tá bom? Ô Cris Ferreira, o Cris Oliveira, né? Deixa eu ver aqui, tudo ótimo, beleza, Cris Ferreira, né? Essa Cris Ferreira, né? É gente fina, se eu não me engano é carioca, mas bem, tudo de bom, gratidão, muito obrigado. Então, gente,
o sacerdócio levita, né, do qual ou o qual vocês praticam, é maldito. E abaixo de maldição, né, tanto o trigo quanto o joio, todos estão ferrados. Todos permanecem abaixo de maldição. Por quê? Porque o sacerdócio de Cristo é o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. E por quê? Porque houve uma troca de sacerdócio, né? Houve uma troca de sacerdócio. Se houve uma troca de sacerdócio, né? Houve uma troca do sacerdócio levita para o sacerdócio de Cristo, pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Consequentemente, houve uma troca da lei. Houve uma troca da lei. Houve uma troca do idioma. Não seria justo haver uma troca da lei, do sacerdócio. Não seria justo haver uma troca da terra de Israel para a terra de Emanuel, e permanecer uma língua da qual eu desconheço. Porque como servo sacerdote do único Deus vivo sobre mim, né, eu sou o Cristo do Espírito Santo do Senhor Jesus. Eu sou o último Adão, o último profeta de Deus, conforme o Senhor fez promessa fiel através de Deuteronômio 18, 15 e 18. Através de Deuteronômio 18, 15 e 18, né, o Senhor levantaria um profeta, o último profeta, à sua imagem e semelhança. Porque quando o Senhor Jesus veio pela primeira vez em vida, em carne e osso para os seus, mas foi rejeitado, desprezado, condenado, morto e assassinado, nos últimos dias ele iria levantar a Cristo, a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de um Deus invisível, esse Deus invisível, o próprio Deus invisível, haveria de tornar a Cristo a sua imagem e semelhança em justiça, em verdade, em juízo. Então, por essa razão, essa promessa fiel do Senhor feita a Moisés no passado, em primeiro lugar, ele iria levantar um profeta, diga-se, o último profeta, a imagem e semelhança do próprio Criador, pelo Criador sobre mim. Pelo Criador sobre mim. Depois ele disse que iria levantar um profeta, a imagem, né? E semelhança de quem? Do profeta Moisés. Por quê? Porque dentre todos os profetas de Deus no passado para a casa de Israel, a lei dos 10 mandamentos, escrita pelo dedo de Deus, a lei dos 10 mandamentos escrita pelo dedo de Deus, foi entregue a Moisés. Assim, o Senhor deveria escrever a lei de Sião no meu coração, no coração de Cristo, o último Adão, o último profeta de Deus, portando a lei de Sião para selar, para batizar, para selar, batizar, purificar e santificar aos escolhidos de Deus sobre mim por meu intermédio, né? Por meu intermédio, ainda no Êxodo. Lembre-se, no passado, né? O Êxodo aconteceu com os pais ou os filhos de Israel. E o profeta de Deus, portando a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, porque a lei judaica, a lei de Moisés, foi baseada, foi fundamentada
no Antigo Testamento. Foi fundamentada na lei de Deus. Então, não confunda a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, com a lei mosaica, com a lei de Moisés. Então, porque o profeta Moisés foi aquele que recebeu a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, o Senhor fez promessa de levantar um dentre os filhos de Israel nos últimos dias para portar a lei de Sião, a lei do Espírito Santo, do único Deus vivo sobre mim, por meu intermédio, para selar, para santificar, para purificar, para preparar e selar na testa os escolhidos de Deus sobre mim por meu intermédio. Por esta razão, volto a citar Apocalipse 7:2. Por esta razão, volto a citar Apocalipse 7:2. Né? E vi um outro anjo. Por que um outro anjo? Por que um outro anjo? Conforme Deuteronômio 18, 15 e 18, porque eu sou este servo ou mensageiro do único Deus vivo sobre mim por meu intermédio em nossos dias. Isso me faz o Senhor lembrar de Lucas 8:18, ou ainda, isso me faz lembrar de Lucas 18:8. Porventura, quando o Filho do Homem chegar na terra novamente, enviado por Deus, quando o Filho do Homem vier, porventura alguém acreditará? Alguém terá fé no mesmo? E isso se cumpre o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A apostasia, a falta de fé, a incredulidade em Deus, em mim, como Cristo do Senhor Jesus, a falta de fé e a apostasia já ocorreu em toda a palavra de Deus. Em resumo, a igreja, o corpo de Cristo, o trigo ainda junto e misturado no deserto, não acredita, a igreja não acredita na palavra de Deus. Prefere acreditar, né, na palavra do espírito do diabo e de Satanás na vida de todo aquele que permanece na desobediência e na transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Portanto, cito a palavra de Deus e faço a seguinte questão, né? O que é o selo do Deus vivo? E qual o nome, né? E qual o nome? O que é o selo do Deus vivo? E qual o nome deste servo sacerdote do Deus vivo, portando ou carregando consigo mesmo a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para santificar, para purificar, para preparar e selar na testa aos escolhidos de Deus no Brasil e no mundo inteiro. E vi outro anjo, né, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Tendo o selo do Deus vivo. Então eu coloco essa outra imagem aqui. Perceba por esta outra imagem, né? Perceba por esta outra imagem que tem um anjo, tem um servo. Existe um último Adão. O segundo Adão é o último Adão. E, consequentemente, esse segundo ou último Adão é o último profeta de Deus, conforme Deuteronômio 18, 15 e 18, portando, carregando consigo mesmo a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para santificar,
para purificar, para preparar e selar na testa os escolhidos de Deus, a igreja de Cristo, ainda no Êxodo. Lembre-se, quem está no Êxodo não é a casa de Israel. Quem está no Êxodo não são os filhos de Israel. Até porque toda a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, Jeremias capítulo 3, versículo 2, Jeremias capítulo 3, versículo 8 e 9. Quem está no Êxodo, quem está disperso, junto e misturado com o joio de toda a terra, não são os filhos de Israel. Não é a casa de Israel, e sim a igreja, o corpo de Cristo. Todo mundo sabe, mas ninguém quer aceitar, né? Mas todo mundo sabe que a igreja, o corpo de Cristo, é quem permanece no Êxodo. E para este êxodo, para este êxodo da igreja, do corpo de Cristo em nossos dias, existe um último profeta de Deus, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo para santificar, para purificar, para preparar e selar na testa, né, o selo de Deus sobre mim, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Então eu pergunto para vocês, né? Quem é este servo do Deus vivo? Quem é este anjo do Senhor, portando a lei de Sião, a lei de Cristo Sião? O selo do Deus vivo em nossos dias, quem é? Qual é o nome deste servo de Deus? Qual é o nome deste mensageiro do Senhor, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para selar a todos vós, conforme a gravura? Conforme a gravura. O que é esse selo do Deus vivo? Quem é este servo do Deus vivo? Quem é este último Adão? Quem é este último profeta de Deus para este tempo ou época, portando e carregando consigo mesmo, o selo do Deus vivo, conforme Deuteronômio 18, 15 e 18. Você sabe o que diz, ou o que informa Deuteronômio 15, 18? Porque até então, a segunda vinda do Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus, sobre mim como Cristo, eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, portando e carregando a lei de Sião, o selo do Deus vivo para santificar, para batizar, para purificar, para preparar e selar na testa, conforme vocês podem ver na gravura, né? Conforme vocês podem ver na gravura, conforme a imutável ou a indivisível palavra do Senhor, através de Deuteronômio 18, 15 e 18, né? A promessa fiel do Senhor, né? A promessa fiel do Senhor se cumpre em mim. Conforme Deuteronômio, né? Cansei de estar sentado, ó. Conforme Deuteronômio, tá? Deixa eu levantar um pouco mais aqui, né? Os pés para que eu cansei de estar sentado. Cansei de estar sentado. Deixa eu ver agora se tá. Ainda ficou baixo. Mas beleza. Então, conforme Deuteronômio, irmãos, conforme Deuteronômio,
18, 15 e 18, né? Somente nos últimos dias, diga-se, nos últimos dias, né? Nos últimos dias do fim do mundo ímpio, ou ainda somente nos últimos dias, né? No princípio do milênio de Cristo, o Senhor deveria levantar, né? Deus deveria levantar, né? deveria levantar a um primeiro escolhido para fazer toda a sua obra nos dias de hoje, né? Para fazer toda a sua obra nos dias de hoje. Portanto, conforme Deuteronômio 18, 15 e 18, querendo vocês ou não aceitar, eu sou este servo, sacerdote do Deus vivo, pelo sacerdócio eterno, na ordem de Melquisedeque. Eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo, o selo do Deus vivo, aos escolhidos de Deus sobre mim, ainda no Êxodo. E todo mundo achando ou pensando, né, que no Êxodo se encontra a casa de Israel, quando o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, sucedeu. A igreja, o corpo de Cristo, substituiu todo o corpo de Israel. A igreja, o corpo de Cristo, substituiu todo o corpo, a casa de Israel. Mas vocês vivem ainda na antiga aliança. Por quê? Porque permanecem praticando, né? Permanece praticando a mentira e o engano. Permanece praticando a mentira e o engano das falsas doutrinas e falsos fundamentos, né, desta grande Babilônia, a religião judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Bem, se esta live chegou até vós, né, eu já falei e volto a repetir. Conforme Deuteronômio, né, já que você me perguntou quem eu sou, né, para que você chegasse a essa pergunta, você deveria conhecer o mínimo de Bíblia. Então, conforme a Bíblia, pelo que vou citar agora, você deverá saber quem eu sou, né? Se você vai aceitar ou receber ou não, se você vai aceitar ou não, né, é problema de cada um. Porque assim como os judeus, a casa de Israel rejeitou e desprezou ao Senhor Jesus Cristo em sua primeira vinda, por essa razão é que toda a nação pecaminosa de Israel foi destituída da glória de Deus para sempre. Então, conforme Deuteronômio 18, 15 e 18, eu sou o último Adão. Eu sou o último profeta de Deus, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo para selar, santificar, purificar e preparar aos escolhidos de Deus sobre mim de toda a terra. Então já te falei quem eu sou, mas vou complementar. Porque como último Adão, como último profeta de Deus, eu sou o único pastor de Deus para a igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto. E digo mais, né? Sou este servo sacerdote do Deus vivo pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Sou também o Cristo
do Senhor Jesus, né? E isso com base e fundamento, né? Com base e fundamento, né? Bíblico, através de Deuteronômio 18:15, como último profeta de Deus, levantado pelo Espírito de Deus sobre mim, eu sou a imagem e a semelhança do próprio Espírito de Deus, que me levantou a sua imagem e semelhança em verdade, em espírito, em justiça e em juízo. Então, cabe a mim, como último profeta de Deus, conforme Deuteronômio 18:15, portador da lei de Sião, o selo do Deus vivo para santificar, purificar, preparar e selar aos seus escolhidos de toda a terra. Cabe a mim levar o selo do Deus vivo a esta igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda no Êxodo. Então, para você que diz ter chegado agora e queria saber quem eu sou, mediante a lei, né? Mediante a lei que não me permite adulterar, mediante a lei que não me permite mentir, mediante a lei, a palavra, mediante o Espírito de Deus sobre mim, eu sou o último Adão. Eu sou o último profeta de Deus, conforme Deuteronômio 18:15 e 18. Eu sou este servo sacerdote do único Deus vivo, pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Eu sou este Cristo, o ungido do Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim em nossos dias. Eu sou o único pastor de Deus para este corpo de Cristo, a igreja de Cristo, o trigo ainda junto e misturado com o joio de toda a terra. Então, se você vai acatar, receber ou obedecer, o problema é de cada um, né? O problema é de cada um que haverá de permanecer na desobediência, na rebeldia e na transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação, o qual pratica ou está praticando, né, toda a terra. A humanidade ímpia, vazia do Espírito de Deus, o seu intuito é continuar ou permanecer na desobediência, na violação e na transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Então, se você não sabia quem eu era, eu sou. Para você que fez a seguinte questão, dizendo que chegou na live agora, né? Aí me perguntou quem eu sou. Te digo, eu não sou Deus, mas o Espírito de Deus é sobre mim. Aí eu replico, eu refaço a questão. Eu não sou Deus, mas o Espírito de Deus é sobre mim. Até porque toda a igreja está morta espiritualmente. E todo aquele que está morto ou morta espiritualmente, como está ou permanece a igreja, o corpo de Cristo ainda no deserto, está vazio do Espírito de Deus. Então, eu não sou Deus, mas o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito da justiça e do correto juízo de Deus é sobre mim. Então eu pergunto a vocês, quem sou eu? Eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus. Porém, vírgula. Eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus. Porém, o Espírito Santo
do Senhor Jesus é sobre mim. Quem sou eu? Para você que me fez a questão, se eu era Jesus, se eu era profeta, se eu era Deus. Então eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Mas o Espírito Santo do único Deus vivo é sobre mim. Quem sou eu? Posso até dizer que eu não sou o Senhor Jesus, né? Eu não sou Jesus, porém o Espírito Santo de Emanuel é sobre mim. Quem sou eu? Eu não sou Jesus, porém o Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Agora, para vocês, eu sou conforme Deuteronômio 18, 15 e 18, para vocês, conforme Deuteronômio 18, 15 e 18, eu sou o último profeta de Deus. Portanto, a lei de Sião, conforme você pode ver nesta gravura ou figura de imagem, tem um anjo, tem um servo, tem um mensageiro do Senhor, portando a lei de Sião, levantado ou ressurreto, né, a imagem e semelhança do próprio Senhor Jesus, quando este veio em carne e osso no passado. Agora o Espírito Santo do Senhor Jesus veio sobre mim em espírito e em verdade e me tornou na sua imagem e semelhança, né, do Criador, pelo próprio Espírito do Criador sobre mim. Então eu pergunto, quem sou eu? Porque eu sempre disse, eu não sou Deus, mas o Espírito de Deus é sobre mim. Eu nunca disse que era o Senhor Jesus, mas o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Emanuel é sobre mim. Quem sou eu? Porque eu sou o último Adão. Eu sou o último profeta do único Deus vivo sobre mim, levantado ou ressurreto, pelo próprio Espírito da verdade absoluta do Senhor sobre mim, né? Pelo Criador, fui levantado ou ressurreto à sua imagem e semelhança nos dias de hoje. Então, para você que me perguntou, né, se eu era Deus, se eu era Jesus, né, eu afirmo dizendo, eu não sou Deus, mas sou filho de Deus no espírito e poder, né, no espírito e poder do Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim. Então quem sou eu? Quem sou eu? Eu nunca disse que eu era Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus sempre vai ser o Espírito Santo, né? O Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim. E sobre mim é o Espírito deste único Deus vivente em nossos dias. Então quem sou eu? Quem sou eu? Para você que me fez a seguinte questão. Conforme Deuteronômio, né? Deuteronômio 18, 15 e 18, eu já te disse quem eu sou. Eu não sou Deus, né? Eu não sou Jesus. Porém, o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus, porém, o Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim. E é sobre mim como Cristo. Porque Cristo significa ungido, né? E ungido por quê? Porque eu sou dessa linhagem real.
do rei Davi com a rainha de Sabá, rainha da Etiópia na África, por meio de Salomão. Aquele Cristo, aquele ungido, o último profeta, né, de Deus, né? Esse Cristo, esse ungido, o último profeta de Deus para esse tempo ou época, conforme Deuteronômio 18:15, né? Ele vem dessa linhagem real. Ele saiu de Jerusalém ou de Israel muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, quando este veio em carne e osso para os seus. Quando o Senhor Jesus Cristo veio em carne e osso para os seus, ele nunca foi filho de Davi. Ele era filho do Pai, o Espírito Santo que o gerou no ventre da jovem Maria. Então, muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo para os seus, eu fui tirado de Jerusalém, eu fui tirado de Israel, por meio do ventre da jovem Maqueda, né? Maqueda, a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia na África, que ao ouvir, atentou para a voz de Deus, foi me buscar em Jerusalém ou em Israel, no antigo território de Israel, no passado. E tudo isso muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque o Senhor Jesus nunca foi filho biológico de Davi. E isso na primeira vinda do Espírito Santo, Verbo encarnado. Então eu fui tirado de Jerusalém, fui tirado de Israel por meio da jovem rainha chamada Maqueda, rainha de Sabá, rainha da Etiópia na África, que teve um relacionamento íntimo com Salomão. Ou seja, esse verme ou esperma que veio do rei Davi, né? Que veio do rei Davi, esse esperma ou verme ungido, ele veio, né, desde o pai Abraão. Gálatas 3,16 vai dizer que a promessa fiel de Deus feita a Abraão é para Cristo, filho da carne e do sangue de Abraão. Então este verme ou esperma, como conhecemos, esse verme ou esperma ungido veio desde o pai Abraão, passando pelo rei Davi, né? Através de Salomão com a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia na África. Então, conforme Deuteronômio 18:15 e 18, né? Eu havia esquecido esse detalhe. Antes do Senhor me tornar no seu Cristo, antes do Senhor me tornar no último Adão, antes do Senhor me tornar no último profeta, antes do Senhor me tornar neste único pastor de Deus sobre mim, para a igreja, o corpo de Cristo, eu era um verme. Ou seja, eu era um esperma ungido. Gálatas 3,16. Gálatas 3,16. As promessas do Senhor não foram para os filhos de Israel. As promessas do Senhor, a promessa fiel do Senhor, né? A promessa fiel do Senhor não foi para Isaac, não foi para Israel. A promessa do Senhor feito a Abraão
a este filho da carne e do sangue de Abraão, foi para Cristo. Foi para Cristo. Então, antes do Senhor me tornar em ungido, antes do Senhor me tornar no último profeta, no último Adão, neste único pastor de Deus para a igreja, para o corpo de Cristo, ainda no deserto, para a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, eu era, agora eu sou, eu era um esperma, um verme, ungido desde o pai Abraão. Então, muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus, que foi gerado no ventre da jovem Maria, pelo Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus, olha só, eu já havia sido retirado de Jerusalém ou do antigo território de Israel. Por meio de quem? Por meio da jovem rainha Maqueda. Por meio da jovem rainha Maqueda. A rainha de Sabá, a rainha da Etiópia, na África. Então, antes do Senhor me tornar a sua imagem e semelhança em verdade, em espírito, em justiça e juízo, antes do Senhor, antes do Senhor me tornar no último Adão, no último profeta, eu era este verme, eu era este esperma ungido a partir do Pai, de toda a fé, com a boa obra, eu já havia sido escolhido, pelo Senhor, pelo único Deus vivo sobre mim em nossos dias, para levar a igreja, para levar o selo do Deus vivo à igreja, ao corpo de Cristo, ainda no deserto, nos dias de hoje. Portanto, conforme Deuteronômio 18, 15 e 18, quem eu sou? Quem eu sou para vocês caídos, apóstatas? Quem eu sou para vocês que ainda permanecem na desobediência e na transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação? Quem eu sou? Porque eu já disse, eu já disse quem eu sou e o que eu não sou, já disse, eu já afirmei, o quem eu sou e quem eu não sou. Eu não sou Deus, eu não sou o Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus. Eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus. Porém, o Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim. O Espírito Santo da verdade, do único Deus vivo, sobre mim. Então, quem eu sou? Conforme Deuteronômio 18, 15 e 18, eu sou o último Adão. A purificar, preparar e selar na testa aos escolhidos de Deus de toda a terra. Então, isso eu afirmo. Eu sou. Eu sou o Cristo, o vivo santo templo do Pai, o Espírito Santo. Resumindo, o santo e o bendito, o Espírito Santo do Senhor Jesus, o santo e o bendito, o Espírito Santo de Emanuel, é sobre mim. E, portanto, eu sou o vivo templo. Eu sou o vivo templo do Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus. Então, quem eu sou?
Quem eu sou para todos vós, desobedientes, né? Desobedientes, incrédulos, apóstatas ou apostatados, caídos e transgressores da lei, da palavra e do sábado da criação. Quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Hã? Porque para vocês incrédulos, para vocês apóstatas, para vocês falsos profetas e anticristos, a serviço do espírito do diabo e de Satanás em suas próprias vidas, para vocês, conforme Deuteronômio 18, 15 e 18, eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus. E vocês? E vocês, quem são vocês? Eu mesmo darei a resposta. Quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Porque em desobediência ninguém é filho de Deus. Em desobediência e praticando a transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação, em desobediência e em transgressão, todos são filhos do diabo e de Satanás. Por quê? Porque todos são amigos do mundo. E todo aquele que é inimigo do mundo, todo aquele que é inimigo do mundo é inimigo de Deus. E quem são os inimigos de Deus e de Cristo? Todo aquele que permanece na desobediência e na transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E os inimigos de Deus eu conheço muito bem. Porque todo inimigo de Deus, é todo aquele que permanece na violação, na desobediência e na transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Então eu sei quem é ou ainda quem são todos vós. E certamente não são filhos de Deus, porque só existe filhos de Deus em Cristo. E esses filhos de Deus ainda estão para serem renovados, restaurados. Quando receberem o selo ou o batismo em sua fronte ou testa, então serão enxertados em Cristo, a árvore da vida de Deus, a única árvore da vida de Deus é Cristo. E esses novos eleitos, atentem para a palavra-chave. Esses novos, eu disse novos eleitos ou novos escolhidos de Deus sobre mim por meu intermédio, esses novos eleitos ainda estão para serem enxertados em Cristo, a videira verdadeira. A videira verdadeira, a oliveira verdadeira é Cristo. E os ramos, os novos frutos desta única árvore da vida de Deus em nossos dias é o próprio Cristo. Esta única videira verdadeira, a única oliveira verdadeira, a única árvore da vida em que os novos frutos, os novos eleitos serão enxertados. E, portanto, só depois do selamento, só depois do batismo, só depois da ressurreição, só depois da ressurreição e a partir da reunião de Cristo com os seus escolhidos de toda a terra, é que os novos frutos, os novos ramos serão enxertados em mim, como Cristo, como árvore da vida do Deus vivo no meio da terra em Sião, o Brasil,
Porque o Brasil é, na verdade, a verdadeira terra de Emanuel. Por essa razão, houve uma troca da terra de Israel para a terra de Emanuel. Houve uma troca da antiga árvore do conhecimento do bem e do mal para esta eterna árvore da vida de Deus no meio da terra em Sião. O Brasil dentro da terra de Emanuel. Por essa razão houve uma troca de sacerdócio, de lei, de território, de língua, de idioma. Então, para que todos vós saibam e não sejam tomados por inocentes, e ninguém será tomado por inocente, é que eu me identifiquei. Porque a identidade ou a identificação de todos vós eu já sei. A identidade de todos vós permanece a identidade de velhas criaturas. Porque não receberam o selo do Deus vivo, não aceitaram o selo do Deus vivo em suas frontes ou testas, e ainda não participaram da primeira ressurreição espiritual que haverá somente para o trigo, para a igreja de Cristo, até porque essa ressurreição espiritual só vai ocorrer depois do selamento, depois do batismo. Essa ressurreição espiritual para o trigo só vai ocorrer depois do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. Portanto, vos deixo a questão: o que é o selo do Deus vivo? Qual a base tu afirma isso? Para você, incrédulo, caído, para você, né? Deixa eu dar o nome aos porcos, né? Deixa eu dar aqui o nome aos porcos. É o Val. O Val perguntou: qual base tu afirma isso? Tu é o Val. A única base, né? Tá igual os judeus do passado e de hoje. Tá igual a casa de Israel. Mostra-nos um sinal que tu és o Cristo. Mostra-nos um sinal que tu é o último Adão, o último profeta. Pois bem, a base não só para esse que se chama Val, mas para todos vós incrédulos, apóstatas, falsos profetas e anticristo, eu vou usar somente Deuteronômio 18, 15 e 18, tá bom, Val? Vou usar somente a base ou fundamento bíblico. Tem vários, mas eu só vou dar um. Só vou dar um sinal. Só vou dar um exemplo bíblico. Deuteronômio 18, 15 e 18. Deuteronômio 18, 15 e 18. Eu sou o último Adão. Eu sou o último profeta deste único Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim, para vocês, em nossos dias. Beleza? Eu sou engraçado, é? Menos mal, tá entendendo? O Val disse assim, ó: esse cara da live, o cara, né? Tá certo. Esse cara da live é engraçado, nem falei com ele. Bem, se não falou comigo, mas a resposta veio. Tá entendendo? Né? Porque se tu morto espiritualmente, né, não fez a pergunta para mim, muita gente gostaria de fazer, ou até fez, só que eu não respondi. Então tu foste um privilegiado. Se não fez para mim, eu respondi. Qual base, qual fundamento eu tenho? Além do Espírito de Deus sobre mim, além da lei que não me permite mentir ou adulterar, conforme vocês fazem, né? Além da palavra de Deus. Porque
quando eu falo, eu devo falar conforme o Espírito de Deus sobre mim, conforme a lei e conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus, se não foi você que me fez a pergunta, se a pergunta de tu, né? Se a pergunta de tu não foi feita para mim, né? Conforme a palavra de Deus, quem eu sou? Porque anteriormente a você teve um aqui, irracional, ó. Quem é você na verdade? Né? Quem é você na verdade? O Lopes. Quem é você na verdade? Então, quando eu falo conforme o Espírito de Deus sobre mim, falo conforme a lei, que diz não mentir, não adulterar, conforme todos nós fazem, e falo principalmente conforme a palavra de Deus. Então, ele me perguntou, quem é você? Então, conforme a palavra de Deus, eu sou o último profeta de Deus. Mas onde está isso? Está na promessa fiel do Senhor para mim mesmo, através de Deuteronômio 18, 15 e 18. Já vocês quando falam, só falam merda. Já vocês quando falam, só falam heresias. E vocês falam conforme o espírito do diabo e de Satanás na sua vida, falam conforme a palavra, porém distorcendo, e assim falam conforme a lei, né? A lei da mentira e do engano do próprio espírito do diabo e de Satanás, distorcendo os mandamentos da lei de Deus. Então veja a diferença, né, de vocês para mim, que falo, né, no Espírito de Deus sobre mim, falo conforme a palavra de Deus, porque a pergunta foi feita, quem sou eu? E eu respondo conforme o Espírito de Deus sobre mim, conforme a lei de Deus, que não me permite mentir ou adulterar, e falo conforme a palavra de Deus. Deuteronômio 18, 15 e 18. Deuteronômio 18, 15 e 18. Diferente de todos vós, vocês são infiéis. Vocês são infiéis. Beleza? Ó a Beca aqui, Uai Beca, Jesus te ama. Claro, tanto é que ele me ama que ele é sobre mim. O Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim. Isso prova realmente o amor dele. Não posso dizer o de você, tá entendendo? Por quê? Eu não posso dizer o de você. Não posso mentir, não posso adulterar. Né? Se a igreja, o corpo de Cristo, a igreja está no deserto e todo mundo está vazio do Espírito de Deus, né? Eu não posso dizer o de você. O Espírito do Senhor Jesus não está sobre você. Até então, o Espírito Santo do Senhor Jesus está somente sobre mim. Então, isso prova o amor do Senhor Jesus sobre mim. Porque o Espírito Santo do Senhor Jesus não está sobre nenhum de vocês, até então o selamento, o batismo, a ressurreição e a ressurreição. Até então o Espírito Santo do Senhor Jesus não está em ninguém, até então o batismo, o selamento e a ressurreição. Entendeu? Eu sou o prometido, né? Eu sou o prometido do único Deus vivo aos do corpo de Cristo, do qual você não pertence. Eu sou este único prometido do único Deus vivo sobre mim, a igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, da qual você, incrédulo, caído e apóstata, não está incluído. Não está incluído. Beleza? O tempo de Paulo já passou, ô desinformado. O tempo de Paulo já passou. Aquele evangelho do Senhor Jesus
né, do Senhor Jesus Cristo em sua primeira vinda, conforme o segundo Paulo, Mateus, já foi pregado. O Evangelho de Cristo, o Evangelho do Cristo ressurreto pelo Espírito Santo do Senhor Jesus em nossos dias, esse Evangelho eterno é a lei de Sião, o selo do Deus vivo para santificar, purificar, preparar e selar os seus escolhidos de toda a terra. Então não me interessa citar Paulo, não me interessa citar Pedro, Maria, Pelé, Catolé, não. Eu aqui só posso citar o que o Espírito de Deus sobre mim fala aos do corpo da Igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Paulo, Mateus, Marcos, Lucas e João, semelhante ao antigo sacerdócio temporário na ordem dos levitas, já foi caducado. Entendeu? O Evangelho eterno que eu devo levar, amando e no comando do Espírito de Deus sobre mim, é o Evangelho eterno, a lei de Sião, o selo do Deus vivo, o selo do Deus vivo para santificar, preparar, selar e purificar aos escolhidos de Cristo, a Igreja de Cristo, ainda no êxodo, no mundo inteiro. A Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, está no êxodo. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é isso. Entendeu? Olha aqui. Mais um motivo para afirmar que se você não for o próprio espírito do diabo manifesto em carne e osso, o S. Corge Lopes, olha só o que ele escreveu: faça o seguinte, vou acreditar em você se você fazer sair fogo do seu cabelo. Por essa razão eu disse anteriormente, se você não é mais um, né? Se você não é o próprio anticristo, o filho da perdição, você é um dos anticristos e você é um dos anticristos. Você é um dos anticristos e filhos do diabo, semelhante ao próprio diabo que atacou ao Senhor Jesus no passado. Porque essa atitude maléfica, diabólica e satânica que você está praticando ao escrever essa questão do espírito do diabo na tua vida, te diz quem você é. O espírito do diabo, né, na tua vida te diz quem você é ao ter escrito essa pergunta. Porque essa pergunta, só que de uma forma quase diferente, ela foi feita ao Senhor Jesus Cristo. Se você é filho de Deus, se você é Jesus Cristo, transforma essas pedras em pães. A tua pergunta, idiota ou hipócrita, não é diferente. O Lopes disse assim: faça o seguinte, vou acreditar em você se você fazer sair fogo do seu cabelo. Como quem falou no passado ao Senhor Jesus. Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Fabrício Moura, Romana é a pedra no sapato dos novos judaizantes. Fabrício, se foi comigo, tá correto. Agora, se foi para outra pessoa, entendeu? Aí, sinto muito, olha, porque não procede. Agora, o Fabrício Moura disse assim, ó, Romanos 3, ele citou até um versículo da Bíblia, né? Romanos 3, 18, 10. É a pedra no sapato dos novos judaizantes. Se foi para mim, vou te dar um versículo aqui, vou te dar um versículo dizendo, é um versículo, porque não só conforme Romanos 3, 8, 10, né, mas tem um versículo na Bíblia que diz, né, ele será
se referindo a mim, né? Se referindo, igual Deuteronômio 18, 15 e 18, vai se referir a mim também, tá entendendo? Mas é um outro versículo, ele diz assim, ó, pedra de tropeço, laço e armadilha para o povo de Israel e de Jerusalém, né? Ele, o Cristo ressurreto por Deus, será, né? Então, se foi para mim isso aí, e para concordar com a própria palavra de Deus, ou o Espírito de Deus sobre mim, você está correto. Agora, se foi para outro, não serve. Fabrício Moura, Romanos 13, 8, 10, né? É a pedra no sapato dos novos judaizantes, correto, né? E nem gostaria de conhecer, porque todos são transgressores da lei, da palavra e do sábado da criação, né? Nem gostaria, nem gosto, né? E por quê? Baseado ou fundamentado na Bíblia, porque eu não gostaria e nem quero conhecer. Em primeiro lugar, são amigos do mundo. E, consequentemente, são inimigos de Deus. Todo aquele que é inimigo de Deus, consequentemente, é meu inimigo. Então, por essa razão, eu não vos quero conhecer, né? E não me interessa conhecer. Por quê? Porque todos eles são transgressores da lei, da palavra e do sábado da criação. Todos eles são transgressores da lei, da palavra e do sábado da criação. E o que é pior? Porque são transgressores da lei, da palavra e do sábado da criação, são amigos do mundo e inimigos de Deus. Então, me diz aí, me responde aí, né? Me responde aí, porque eu deveria conhecer. Porque eu deveria conhecer. Fale com o Sheik. Olha o Sheik aí, ó. E só em caixa alta. Fala, coisa linda, meu. Eita, fale com o Sheik, ó. Você já perguntou, cara, e já deu a resposta. Eu só vou te acrescentar aqui o versículo, o capítulo e o versículo. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e 18, tá bom? Desculpe, cheguei agora, né? Aqui, o Senhor diz ser quem? Ponto de interrogação. Cristo, ponto, já deu a resposta. E para completar, Deuteronômio 18, 15 e 18. Porque quando você entender que o Senhor me levantou como último profeta, como último Adão, você vai entender que eu sou o Cristo do Senhor Jesus em nossos dias. Então, obrigado aí pela pergunta, mas você mesmo já tinha dado a resposta, beleza? O Gokuis, olha o nome da pessoa, Gokuis House, né?
Rapaz, olha só, eu sei que ele tá aqui, tá com gozação, né? Mas aí, de uma certa forma, eu vou levar na brincadeira, na gozação. O fale com o Sheik. Que barba linda, amorzão. Ainda botou 2 corações, ó. Quer casar comigo? Deixa eu te falar. Em relação a esse casamento, ele está próximo, né? Eu sei que ele tá levando, ele tá brincando, tá entendendo? Ele tá com, de uma certa forma, gozação, mas eu levo pro lado celestial e espiritual. Sabe por quê? Porque esse casamento aqui, ele vai ocorrer. E esse casamento só tem barbudo. Fale com o Sheik. Nesse casamento só vai ter barbudo. É Cristo e o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. É todo mundo barbudo. O corpo de Cristo ou deveria ser exemplo, ou deveria serem todos seguidores e imitadores do próprio Cristo. Então, fale com o Sheik. Esse casamento aí não está distante não, amorzão. E aí? Tá bom pra ti agora? Que barba linda, amorzão. Quer casar comigo? Pois é, esse casamento, fale com o Sheik, não está distante não, beleza? Esse casamento não está distante, tá bom? Já sei quem é. Já sei quem é. Rapaz, custou cair a ficha, olha. Mas caiu a ficha. Mas, rapaz, ela é danada, olha. Como foi que ela... Fale com o Sheik. O sobrenome dela é muçulmano. O sobrenome dela é muçulmano. E aí fale com o Sheik. E agora caiu a ficha porque ela só escreve em caixa alta. Identificado, olha. Miseráveis. Rapaz, só agora fale com o Sheik. O sobrenome dela fale com o Sheik 400 e... mas se não for ela, tinha tudo para ser ela, porque só escreve em caixa alta. Ela só escrevia em caixa alta. Caramba. Caixa alta é caps lock, claro, tá entendendo? Sou cadeirante. Tá bem, graças a Deus, tá entendendo? Tá bem. E a tua, amigo? E a tua, tá tudo bem?